Denúncia de fraude ambiental. Ação do Ministério Público quer interditar obra de edifício de luxo em Balneário Camboriú. Tragédia no Vale do Itajaí. 3 irmãos morreram num incêndio que teria sido provocado por um isqueiro. Avanço ou retrocesso? Os impactos em Santa Catarina do projeto de lei que prevê a terceirização de qualquer atividade em empresas. Recall de consumo. Frigoríficos investigados pela Polícia Federal têm 5 dias para recolher produtos que foram para comércio e para consumidores. No Conexão Washington, vamos falar sobre as novas regras para emitir vistos para quem viaja para os Estados Unidos. E um movimento mundial, mas que só funciona se cada um fizer a sua parte. É a Hora do Planeta, que está marcada para amanhã. Cidades catarinenses vão participar. Boa noite. As polícias militares civil de Videira prenderam nesta tarde 5 pessoas que participaram de um sequestro ocorrido ontem na cidade. 3 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. Eles são suspeitos de terem participado do sequestro relâmpago de um jovem ontem em uma localidade do interior de Videira. Com eles, a polícia encontrou alguns pertences das vítimas e também objetos levados em outro assalto ocorrido no início da semana. Uma pronta resposta da Polícia Militar aos eventos ocorridos aí nesta semana na nossa cidade. Quero destacar que um deles já tinha mandado de prisão em aberto, né? Ele já era conhecido, o mais alto, né, deles, e já era conhecido nosso, nunca tinha feito roubo, mas desta vez foi pego então pelo roubo. E os demais todos não tinham envolvimento algum, né? Nenhuma passagem, nenhum antecedente por isso. Em relação aos adolescentes, onde tiver vaga, provavelmente Joaçaba, e os adultos provavelmente vão ser conduzidos ainda hoje para a UPA. Durante a tarde, as vítimas foram chamadas para fazer reconhecimento. Participaram da operação mais de 20 policiais. De acordo com a Polícia Militar, eles confessaram os crimes e todos são moradores de Videira e já possuem passagem. Se enquadrados, poderão ficar até 15 anos na prisão. Como tem envolvimento de adolescente, corrupção de menores, sequestro relâmpago, roubo, isso podem ser os crimes que eles estão envolvidos. Podem pegar até 15 anos de prisão, mais ou menos. Eu quero dar um recado que aqui a criminalidade não tem vez. Como as outras vezes a gente pegou rapidamente, a gente vai continuar pegando. E aqui os nossos policiais militares não descansam de forma alguma. Tá dado o recado, então. A Polícia Militar apreendeu um pé de maconha de cerca de 3 metros plantado no terreno de uma casa em Concórdia, no oeste catarinense. Uma mulher que estava na residência foi levada à delegacia. O filho dela, de 20 anos, confessou ter feito o plantio e foi detido. A planta foi descoberta quando um policial que estava de folga passou em frente à casa. Ele denunciou para a corporação que foi até a residência. O pé de maconha de tão grande não cabia no porta-malas do carro da polícia e foi transportado dentro da viatura. O Ministério Público Federal de Santa Catarina entrou com uma ação civil para parar as obras do edifício de luxo Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. O órgão afirmou que houve descumprimento da legislação ambiental e irregularidades na concessão de licenças e autorizações ambientais. A consultora alegou que o empreendimento está dentro da legalidade. Em nota, a Fátima informou que todas as licenças para o empreendimento foram emitidas dentro da legalidade. Os frigoríficos Souza Ramos, Transmit e Pecim, que estão entre os 21 investigados pela Operação Carne Fraca, terão que recolher todos os seus produtos distribuídos a supermercados e também já vendidos a consumidores. Os frigoríficos têm até 5 dias para dar início ao recall. Dos 3, apenas o frigorífico Pecim teve unidades interditadas após a operação. Ontem, funcionários da unidade fizeram um protesto em frente à sede da empresa em Jaraguá do Sul. Com cartazes, eles demonstraram solidariedade aos diretores da unidade e temem demissões.
Está nas mãos do presidente Michel Temer decidir se sanciona ou não a lei das terceirizações. Em Santa Catarina, empresários comemoram, já os líderes sindicais planejam protestos. A Lei 4.302, chamada Lei da Terceirização, possibilita o trabalho terceirizado para qualquer tipo de atividade, até mesmo para a chamada atividade fim de uma empresa. Por exemplo, em uma escola, os professores poderiam ser terceirizados. Inclusive, cada um deles poderia ser funcionário de uma empresa diferente, prestando serviço a uma mesma escola. Para o presidente da Fiesc, a lei que tramita há 20 anos é um avanço para o mercado. Vai ser bom para a empresa e também vai ser bom para o trabalhador, uma vez que a legislação aprovada exige que se cumpram todas as normas e legislações sobre a relação trabalhista. Se por um lado os empresários estão otimistas com a flexibilização dos contratos de trabalho, por outro, os representantes sindicais estão preocupados, principalmente com a desmobilização da classe trabalhadora. Nós queremos que o presidente da República vete esta lei, que foi desengavetada há quase 20 anos atrás e que é contrária à vontade dos trabalhadores. Nós queremos discutir, sim, o desenvolvimento com qualidade de vida. A lei da terceirização é polêmica. Algumas entidades consideram um retrocesso e até mesmo estão programando manifestações. O projeto foi aprovado no Senado e agora aguarda apenas a sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. Avanço ou retrocesso, em princípio, pelo que se conhece efetivamente da lei, pela situação econômica, pelo número de pessoas desempregadas no país, não dá para ser contra a terceirização. Até porque, para quem está desempregado e consegue um trabalho, pouco importa quem será o seu patrão. Para esse trabalhador, o que interessa é o trabalho e a comida na mesa da família. Claro que conhecemos algumas situações que são mais recorrentes no meio dos terceirizados, mas precisamos oferecer outras alternativas para o entendimento entre quem precisa do trabalho e quem precisa contratar. Você vai ver a seguir. Mutirão contra o mosquito da dengue deve reunir mais de 40 entidades amanhã em Chapecó. E ainda, no Conexão Washington, vamos dar detalhes das novas regras para se tirar o visto americano. A gente volta já. O fim de semana será de mutirão contra a dengue em Chapecó. As agentes de combate à dengue vão trabalhar em todos os bairros, alertando as pessoas sobre os riscos da doença. E os fiscais da prefeitura vão notificar os donos de terrenos baldios que ainda não fizeram a limpeza desses locais. Cerca de 70% dos municípios considerados infestados pelo mosquito estão no oeste do estado. Em 2016, Santa Catarina registrou 4.300 casos de dengue e 2 mortes pela doença, uma em Pinhalzinho e a outra em Chapecó. Em 2017, até agora, 2 casos foram confirmados, um contraído em Maravilha, também no oeste, e o outro foi importado. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Hoje é sexta-feira, dia do Conexão Washington. Com as medidas de imigração adotadas pelo governo Trump, há novas regras para emitir vistos aos estrangeiros que querem viajar para os Estados Unidos. Nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira, direto de Washington, vai esclarecer algumas dúvidas hoje. Boa noite, Francisco. Conta pra gente o que permanece e o que mudou na hora de solicitar os vistos. Boa noite, Maria Paula. Para quase todos os países, permanece a necessidade de se ter um visto para entrar nos Estados Unidos. E existem mais de 20 tipos de vistos. Não há jeitinho nisso. O próprio presidente Trump declarou na semana passada que entrar nos Estados Unidos é um privilégio
não um direito. Portanto, o interessado deve se submeter às regras do país. Mudou o rigor da análise dos pedidos de visto. O país está muito mais cuidadoso do tocante a saber quem está pedindo visto. Diante do problema de terrorismo, e isso parece compreensível, existem países que têm precária organização no tocante a dados policiais, por exemplo, e acabam por emitir passaportes para pessoas que não deveriam poder obtê-los. Em outras palavras, os Estados Unidos acabam tendo que fazer um pouco o papel de segurança local do país de origem. E para os brasileiros, quais são os vistos mais solicitados e quais detalhes a pessoa interessada deve saber sobre cada um? Salvador, a primeira coisa a lembrar é que o pedido de visto pode ser negado. Por isso, convém não fazer despesas de viagens que não possam ser reembolsadas caso não se consiga o visto. O consulado americano não indeniza essas despesas depois de ter reprovado a solicitação. Todos os vistos necessitam o agendamento de uma entrevista em um dos consulados americanos no Brasil. Os vistos mais comuns são tipo B2 para turismo, não se pode trabalhar nos Estados Unidos, nem mesmo sem remuneração. Uma babá, por exemplo, trabalhando em troca apenas de cama e comida, não estaria fazendo isso legalmente. Porém, se pode participar em cursos de curta duração. Tipo F1 para estudantes. É necessário que o estudante já esteja matriculado, tenha sua vaga garantida pela escola americana, que emitirá um documento a ser apresentado ao consulado. A emissão do visto ainda pode ser negada se o consulado achar, por exemplo, que o estudante não tem como se manter financeiramente durante o curso. Tipo J1 para treinamento, pesquisas, pós-graduação e alguns estágios. Tipo B1 para negócios, permite o trabalho temporário nos Estados Unidos. Se for para trabalhar mesmo, o consulado exige o contrato de trabalho com um empregador americano. Está muito claro para a gente, Francisco, mas eu gostaria de saber se há alguns outros detalhes que você não tenha abordado que deveriam ser conhecidos por quem está pensando aí justamente em solicitar o visto. Talvez os mais importantes sejam de ordem financeira. O visto custa entre 160 e 240 dólares, dependendo do tipo solicitado. Toda a informação necessária está online no site do consulado americano. Ok. Francisco, muito obrigado então pelas informações. Tenha uma boa semana. Na sexta que vem a gente se encontra. Obrigada, Francisco. Até sexta. Até sexta. Agora nós vamos falar sobre uma tragédia no Vale do Itajaí. 3 crianças da mesma família morreram queimadas em um incêndio. Assunto do nosso Giro de Notícias. 3 irmãos de 4 meses, 2 anos e 4 anos de idade morreram em um incêndio em Pomerode, no Vale do Itajaí, nesta sexta-feira. De acordo com os bombeiros, a mãe estava na cozinha de uma casa anexa à residência onde estavam os avós das crianças, quando percebeu as chamas e não teve tempo para retirar os filhos. A mãe foi levada ao hospital de Pomerode em estado de choque e com queimaduras de 2º grau nas mãos. Os 3 corpos foram enviados ao Instituto Médico Legal de Blumenau. No sul do estado, uma forte chuva deixou famílias desalojadas na região de Meleiro. Algumas residências foram destelhadas. Ruas do centro de Araranguá também ficaram alagadas. O trânsito chegou a ficar bloqueado em alguns locais. Em Lages, moradores fizeram filas para conseguir os remédios da farmácia básica. A compra emergencial de medicamentos foi feita pela Secretaria de Saúde do município. Cerca de 100 mil comprimidos foram adquiridos. E na segunda-feira, a previsão é receber mais lotes. A licitação da compra anual está em processo. Sobre a morte das crianças em Pomerode, técnicos do Instituto Geral de Perícias e o Corpo de Bombeiros de Blumenau fizeram hoje uma perícia no local do incêndio. A provável causa, segundo as apurações até agora, pode ter sido o uso de um isqueiro por parte das crianças, por uma das crianças. O laudo ainda não tem data para ser concluído. Para comemorar os 100 anos de Chapecó, a Câmara de Dirigentes Lojistas lançou uma campanha para incentivar as vendas e aquecer a economia da cidade.
A campanha deverá incrementar as vendas durante todo o ano no comércio varejista de Chapecó e atrair consumidores da região. Serão 100 prêmios como carros, motos, além de vale-compras distribuídos em 4 etapas. Vamos aproveitar todas as datas especiais que o comércio tem, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, a própria IFAP, Natal, Dia da Criança. Fazer uma grande campanha para toda a região, não é só para Chapecó. A gente espera propulsionar ao comércio mais vendas, mais negócios e ao consumidor, que é o objetivo, e o cliente, que é o objetivo de todos nós. Jonas trabalha no ramo de ferragens e utilidades. Ele está otimista com a campanha de prêmios. Acho que o comércio está precisando disso aí, está precisando dar uma aquecida, está precisando dar uma motivada para nós empresários e também para a população, para os clientes, né, para os nossos consumidores. Devem participar da promoção aproximadamente 1.500 empresas que estão cadastradas pela CDL de Chapecó. A cidade tem aproximadamente 220 mil habitantes e é responsável pela 7ª maior economia do estado, com destaque para o desenvolvimento da indústria e o comércio. E a seguir vamos falar sobre a Hora do Planeta e mostrar como você pode participar. Apesar do prejuízo com a Operação Carne Fraca, o Sindicato dos Criadores de Aves do Estado defende que os produtores devem continuar trabalhando com excelência para manter o bom desenvolvimento da cadeia produtiva. Para o presidente do Sindicato dos Criadores de Aves do Estado de Santa Catarina, apesar das notícias da Operação Carne Fraca, suspensão de alguns compradores da mercadoria brasileira, os produtores devem continuar trabalhando com excelência para manter o bom desenvolvimento da cadeia produtiva do Estado. O produtor brasileiro sabe do trabalho que ele está fazendo, acompanhado das assistências técnicas e do apoio do governo, das autoridades governamentais. Por isso nós temos um plantel hoje invejado pelo mundo inteiro, por isso nós somos procurados e o consumidor universal tem vindo ao Brasil comprar o produto porque sabe disso tudo. Santa Catarina tem aproximadamente 11 mil avicultores e 60% desses produtores estão concentrados no Oeste. A atividade emprega diretamente 40 mil pessoas. Anualmente são abatidos 1 bilhão de frangos e o Estado corresponde por 37% das exportações brasileiras, sempre vendendo para os melhores mercados, graças ao status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação. É uma oportunidade que está nos sendo dada para comprovarmos que os nossos plantéis e rebanhos brasileiros são absolutamente saudáveis e nenhum registro de patologia restritiva para o mercado tem ocorrido no Brasil há muitos e muitos anos. Foi assinada hoje a ordem de serviço que vai dar início à obra de esgoto dos Ingleses, norte de Florianópolis. O investimento é de 84 milhões de reais. A ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos Ingleses vai beneficiar 42 mil moradores. A obra é fundamental para a melhoria da condição ambiental da região, especialmente do rio Capivari. Uma região que espera há muito tempo, há 20 anos é discutido para essa obra ser realizada. É necessário avançar na cobertura de captação e tratamento de esgoto de Florianópolis. Serão implantados 58 quilômetros de rede coletora, mais de 4 mil ligações domiciliares, 8 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto. Nós vamos sair daquele incômodo 4º lugar de pior situação de saneamento no Brasil e vamos para um dos melhores, quer dizer, 23º passamos para 18º, 18º e agora vamos passar para 4º lugar até o final do ano que vem. O bairro dos Ingleses tem 21 quilômetros de tubulação de esgoto na região da Avenida das Gaivotas e o tratamento desta coleta é feito na estação de Canasvieiras. Com a conclusão da obra, prevista para o final de 2018, o esgoto não será mais enviado para tratamento no outro bairro.
Nada se compara para a saúde pública do que saneamento básico. R$1 investido em saneamento básico são R$ 4,30 que se poupa na área da saúde. O investimento na obra é de 84 milhões de reais e faz parte dos planos da Casan de elevar a atual cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Florianópolis de 56% para 72% até 2018. Já não era sem tempo para que fosse realizado esse investimento no norte da ilha. Uma das grandes preocupações naquela região é exatamente a possibilidade do esgoto sanitário contaminar o lençol freático. Numa ilha como essa, onde o meio ambiente é extremamente sensível, não há mais como retardar os investimentos em saneamento. Isso melhora a qualidade de vida dos moradores e a qualidade do ambiente, valoriza a região. Muito bem. O que esperamos ainda é que a Prefeitura cumpra também o seu papel fiscalizatório com relação às construções irregulares e que depois todos façam suas ligações sanitárias com a rede. Agora o futebol, no fechamento da terceira rodada do retorno, o JEC confirmou 100% de aproveitamento contra o Criciúma. O clássico do interior aconteceu na Arena Joinville e foi marcado com chances para os dois lados. Inclusive teve gol anulado do Criciúma, ainda no primeiro tempo, hein? Mas a rede só foi balançar aos 49 do segundo tempo. Depois dessa bela troca de passes, Renan Teixeira fez um bonito gol. Fim de partida, JEC líder do retorno 1, Criciúma 0. A abertura da quarta rodada do estadual está confirmada com o jogo amanhã. Figueira e Barroso jogam em Florianópolis às 4 da tarde. Apagar as luzes pelo bem do planeta. Essa é a proposta da Hora do Planeta, que acontece amanhã, entre 8h30 e 9h30 da noite. Em Santa Catarina, participam do evento os municípios de Balneário Camboriú, Brusque, Caçador, Itajaí, Joinville e São Bento do Sul. A iniciativa é global, com a proposta de apoiar a sustentabilidade de onde vivemos. Como uma das primeiras campanhas sobre alterações climáticas, a Hora do Planeta em 2016 chegou a 178 países e territórios, a mais de 9.000 cidades e vilas. Fica o convite então para você, para quem quiser participar, tem que desligar as luzes aí entre 8h30 e 9h30 da noite. In 2060, the world became carbon neutral. In 2040, I saw the last of the coal mines shut down. In 2030, our oceans came back to life as we protected. E todos estão convidados a participar. Band Cidade fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Band. Tenha um ótimo fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Boa noite. The world has changed since I was a girl. People and places are more connected than ever. I remember the first time I saw our planet from way up there. I remember many firsts like it was yesterday. In 2090, the world celebrated as we avoided a global temperature rise of 1.5 degrees. In 2060, the world became carbon